Boa tarde. Gostaria de agradecer primeiramente o convite que partiu da Roberta, né? É um prazer estar aqui. Não é a primeira vez, mas de qualquer forma, dessa vez, né? Por um outro motivo. E queria aproveitar então para falar sobre essa pesquisa, última pesquisa que eu fiz, chamada Entre o Ator e o Performer, que foi lançado recentemente pela editora Perspectiva. A gente tem quanto tempo mesmo? 50 minutos, tá. Bom, acho que vai até mais rápido, mas enfim. Queria dizer, antes de tudo, porque aqui são alunos de, só para me situar, são alunos de graduação e de pós, é isso? Tá. Então, eu queria falar, antes de começar a falar sobre essa pesquisa especificamente, eu queria falar sobre uma questão, né, que é o ponto de partida das pesquisas, né, o que move uma pesquisa. Então, assim, só um parênteses rápido, assim. Se eu paro para pensar no que me levou a desenvolver a pesquisa que eu fiz no mestrado, né, que foi o ator-compositor, e o que levou à pesquisa da cinética e agora foram três pontos de partida muito diferentes, né? E eu acho que essa é uma questão importante, assim, essa questão da onde parte a tua pesquisa, né? Assim, muitas vezes eu vejo que pesquisas elas partem de ideias, assim. Agora, o que significa a partir de uma ideia? O que significa a partir de uma indignação? O que significa a partir de uma experiência prática, etc, etc, né? Então, acho que é uma questão que eu queria voltar depois, tentar voltar depois para ela, porque isso tem a ver com uma noção que eu estou propondo desde o ator-compositor, que poderia ser chamada de teoria da prática, né? O que significa buscar desenvolver aquilo que poderia ser chamado de teoria da prática, que é diferente da teoria, né? Então, eu queria começar levantando essa lebre aí. Como é que a gente poderia pensar sobre essa noção teoria da prática? Nesse caso, esse trabalho, né, essa pesquisa, ela foi de novo uma teoria da prática e que partiu de uma questão específica, né? Na verdade, partiu de uma certa dificuldade e, ao mesmo tempo, indignação que emergiu de um contato mais direto que eu comecei a ter com um território considerado como performance art, né? A arte da performance. Que começou de verdade mesmo em torno de 2008. Na verdade, começou bem antes, começou um pouco antes, na verdade, porque já a experiência que eu tive com o Peter Brook, com os atores do Peter Brook, de uma certa forma já me levaram, foram experiências que me levaram para esse território, mas que de uma certa forma se tornou mais claro e mais consistente em 2010, quando eu tive uma experiência em Nova York com o Marvin Carlson e com alguns artistas, dentre os quais com a Meredith Monk, que é um dos estudos de caso que eu pego nesse trabalho. Então, o ponto de partida nesse caso foi uma mistura de reconhecimento de uma impossibilidade de falar sobre certas manifestações que, para mim, quase como se elas diluíssem os pressupostos, alguns pressupostos que até então me pareciam importantes em torno da questão da atuação, né? Então, acho que essa questão é uma questão importante, assim. Ao mesmo tempo, manifestações que me atravessavam, né? que tinham uma reverberação muito forte em mim, né? Os estudos de caso que eu escolhi não são estudos de caso
não foram escolhas por capricho ou porque são notórias, mas porque, além delas serem muito diferentes entre si, elas exerciam sobre mim um efeito muito potente, né? Então, essa questão, assim, o reconhecimento de uma impossibilidade, o reconhecimento de um limite, né? Como elaborar as experiências que essas performances me geravam, assim. Essa foi uma primeira questão. E aí, ao começar a entrar mais nesse território, eu me deparei com algumas elaborações, dentre elas essa do David Williams, que é sobre ele refletindo sobre o trabalho do Peter Brook, né? Isso ainda na época que eu estava pesquisando o Peter Brook. Então, só ler esse trecho que eu selecionei. Então, ele fala assim: Brook estabeleceu uma diferença entre o ator, que habita completamente uma personagem imaginária, mergulhando sua personalidade em um ato de identificação e autotransformação, e o performer, uma Piaf ou Garland, né, ele está se referindo a Edith Piaf e a atriz, né, que se impregna totalmente somente quando a sua individualidade floresce sob o foco de atenção do público. Brook estimulou os membros do o Centro Internacional, né, de Paris, para que amalgamassem as duas vertentes descritas acima no habilidoso contador de histórias, que preserva a capacidade de transformação e empatia psicofísica do ator e, ao mesmo tempo, se livra das armadilhas geradas pela personificação naturalista, celebrando sua própria individualidade. Independente das questões que ele coloca aqui sobre o contador de histórias do Brook, na verdade, ele reconhece aqui uma oposição, né? Uma espécie de oposição entre o ator e o performer. De uma certa forma, o ator sendo aquele que, através da identificação com uma personagem, com um ser ficcional, ele desenvolve o seu trabalho, e o performer como sendo alguém que expõe em primeiro plano sua própria individualidade. Não só ele, mas até algumas considerações, até que o próprio Grotowski faz em relação ao performer, ao ator, geraram em mim uma outra indignação, assim, porque isso me parece reducionista, na verdade, né? Essa oposição, assim, nem o ator é só aquele que se esconde atrás de uma máscara, entre aspas, e nem o performer é só aquele que mostra a sua própria individualidade, né? E aí tem muitas questões que emergem disso, e aí estou tentando colocar aqui de uma maneira mais sintética, até a própria noção de indivíduo, né? De que indivíduo é esse que ele está falando? Quando ele fala da individualidade do performer, que noção de indivíduo é essa, né? Então, assim, a etapa seguinte, então, depois dessa primeira indignação, diante de fenômenos que tinham uma potência, mas que, ao mesmo tempo, geravam uma impossibilidade de elaboração, teve essa segunda fase em que, ao me deparar com certas tentativas de elaboração, né, desses territórios, geraram em mim uma segunda indignação, né, que é o como elas, de alguma forma, reduziam a complexidade para mim do que esses territórios, na verdade, geram, né, produzem. E aí que a questão da alteridade ela surge, né? Alteridade, esse termo é claro assim para todo mundo? Duas possibilidades. A primeira, sim. A segunda, não. Alguém não tem claro? Enfim, alter em latim, outro. Né? Mas esse outro não é só uma pessoa, na verdade, mas esse outro está relacionado a qualquer processo de diferença, né, de tensão cultural, psicológica, etc. Então, foi uma questão que
que ao me deparar com esse território, né, essa questão da alteridade ela ficou mais forte. Na verdade, ela surgiu na experiência que eu tive com os atores do Brook, primeiramente, né? Porque não sei se vocês sabem, acho que vale a pena fazer esse parênteses. O Brook ele tem, entre aspas, tinha, ele já está com uma certa idade, né? Então o ritmo de trabalho dele está diminuindo cada vez mais. Um grupo internacional de atores, né? Mas é internacional no sentido de colocar para trabalhar junto atores de diferentes culturas teatrais mesmo, diferentes formações, né? E o que isso implica? A questão da alteridade, na verdade, ela começa a ficar clara para mim, a importância dessa questão a partir dessa experiência que eu tive lá com eles, né? Porque, por exemplo, dá um exemplo prático, né? Você bota um balinês para improvisar com um malinês, né? As piadas do malinês, o balinês não vai entender, não vai funcionar, né? Então, assim, muitos pressupostos culturais de não vão ser úteis para se construir essa relação em cena, né? Então, assim, o que essa dificuldade gera, né? E aí a questão da alteridade, né? O quanto é importante o reconhecimento da diferença, né? Da especificidade do outro, para a partir daí você buscar perceber quais são as possibilidades de contato, né, com esse outro. E aí eu vou falar só rapidamente de alguns estudos de caso que eu escolhi para essa pesquisa. Então, tem essa performance chamada Two Undiscovered Amerindians Visit, né? 2 ameríndios, como é que a gente poderia traduzir isso? Não descobertos, ou... Fernando, a visita de 2 ameríndios nunca descobertos, ou, enfim, desconhecidos, ou, né? Vocês estão vendo ali... Estão tirando uma foto, né? É uma espectadora, entre aspas, querendo tirar uma foto com esses 2 sobreviventes, com esses 2 supostos sobreviventes de uma tribo chamada Guatinauí, que é uma tribo inventada. E, assim, a situação que se propunha aí e a dinâmica relacional que essa performance propunha, ela tinha muitos meandros, né? Por exemplo, tinha um guarda, né, que não aparece aqui, que se comunicava com eles também numa língua inventada, né? E que criava uma expectativa de que realmente existia uma ambiguidade. São realmente sobreviventes dessa suposta cultura ou não? E aí tem muitos desdobramentos aconteciam, né, em função desse dispositivo que eles criaram. Um outro estudo de caso que eu peguei foi uma performance da Marina, né, a Abramovich, o Lips of Thomas, em que, enfim, esse é um momento final, quase, entre aspas, final da performance. Mas ela começa, na verdade, com várias ações em que ela bebe vinho, ela toma mel e faz aquele desenho da cruz e que depois, a um certo ponto, se corta com uma gilete, fazendo a reprodução daquela cruz que estava na parede. E aí ela se coloca deitada embaixo desse aquecedor. Na verdade, esse é um aquecedor, e que faz com que o sangramento se intensifique, né, em função do calor. Quando foi feita, não sei se foi a primeira vez, não sei se foi, acho que foi a primeira vez que quem estava observando interviu e interrompeu, etc. Um outro estudo de caso, Seedbed, do Vito Acconti,
que era um dispositivo assim, ele ficava embaixo dessa superfície de madeira, se masturbando, e ao mesmo tempo que ele se masturbava, ele dizia coisas, e existia uma relação com a sonoridade do público que entrava e caminhava em cima, etc. Aqui é o espaço, aqui essas caixas, né, elas reproduziam, elas amplificavam esse som, e o jogo que se estabelecia em função disso. E um outro estudo de caso que eu pego é esse do Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me, que também envolvia uma série de exigências da parte dele. Ele não podia, o pedido que ele fez na época foi que ele não podia tocar o solo americano com os pés. Então ele chega, ele é tirado do avião, ele é colocado numa ambulância, ele vai até a galeria. E lá ele estabelece essa relação com o coiote, que para ele tinha toda uma simbologia, e os meandros dessa relação, né? Como ele discorre sobre essa relação com o coiote. Então, quando eu comecei a pensar sobre essas performances, depois de eu ter entrado em contato com elas, e um problema aí foi que essas performances, a não ser a da Marina, foram vistas em vídeo, mas independente disso, tiveram um impacto grande. Assim, são performances muito conhecidas todas, né? Uma outra dificuldade que eu tive foi assim, como elaborar essa experiência? Porque, na verdade, diante dessas performances, uma questão que eu acho que é importante, que emergiu, foi assim, elas me colocam numa posição completamente diferente da posição do espectador, né? Do espectador decifrador de signos, né? São obras e são materiais que são, a gente está falando aqui de uma linha de pesquisa de composição, né? Que foram compostos com lógicas que tiram o espectador ou o observador, enfim, ou o participante, enfim, de uma lógica de decifração, né? Então, acho esse aspecto muito importante, assim, porque essa questão, essa atitude, esse lugar da decifração, da interpretação, é o lugar que normalmente o espectador, muitas vezes, ele se vê colocado, né? E aqui existe então um deslocamento que é claro nesse sentido, né? Você não é colocado na posição do decifrador de signos, né? E pelo contrário, você está diante de fenômenos que muitas vezes trabalham com manifestações expressivas e sensíveis que não são mais signos. Mas essa também é uma outra questão, né? Existe um debate grande em torno disso. Os piscianos e os semioticistas, eles, cada vez que isso é dito, gera, né, assim, um escândalo. Enfim, você diz isso porque você não sabe o que é signo, enfim. Mas são questões que eu acho importantes, né? Assim, mesmo em torno dessa questão do signo, será que essas manifestações elas não abrem espaço para manifestação de ocorrências sensíveis que não estão mais no plano do signo, né? A dificuldade que eu tive, então, de colocar isso, de falar sobre isso, de pensar sobre isso, de escrever sobre isso, né? Isso foi interessante, porque a escritura me levou para esse lugar, né? A escritura, ela não como espelhamento do fenômeno, né? Mas a escritura como um bisturi da experiência, né? Como algo que disseca a experiência, né?
como algo que faz você descobrir coisas no processo da escritura. Quer dizer, a escritura não é algo que eu entendo, eu escrevo, né? Mas a escritura como processo de escavação, né, do fenômeno. Você está escrevendo e você está descobrindo coisas no ato da escritura, né? E foi assim, o me deparar com esses fenômenos que me fez descobrir essa necessidade de escrever desse jeito, assim, esse lugar da escritura, que era um lugar muito diferente de outros lugares que eu já tinha estado, né? Então, essa questão da descrição, né? Como trabalhar a descrição desses fenômenos? A gente está diante de fenômenos que não têm personagens, não têm histórias. E aí, como lidar com essa dificuldade, né? Isso também criou um grande deslocamento para mim. Porque, obviamente, o que prevalecia nessas experiências era muito a dimensão do como, muito mais do que, né? E aí esse olhar diretamente para o como, né? E aí tem tantas questões que emergem, né, nesse processo, assim, que a gente pode começar a pensar, ou que de repente emergem como associação. Até o Fernando falou um pouquinho lá na nossa aula inaugural, né? Se você pega o que o Aristóteles fala da poética sobre o fenômeno teatral, sobre, enfim, o teatro, e você pega, sei lá, o Natya Shastra, você pega o Kadensho, Natya Shastra indiano, o Kadensho japonês, como são olhares completamente diferentes sobre o fenômeno, em que medida esses olhares eles se diferenciam, né? Enquanto um talvez olhe mais para o que, o outro olhe muito mais para o como, né, do fenômeno, e o como isso, ao me deparar com esse território, de alguma forma me remeteu, né, a essas questões. Essa questão da materialidade dos fenômenos, né? Uma materialidade que não está apoiada em seres ficcionais específicos, em tipos, em indivíduos, e nem em tramas, em histórias, né? Então, assim, me deparei com um processo que gerou um deslocamento, tanto em termos de lógica de produção, quanto em termos de lógica de recepção, né? Que lugar é esse que você é colocado? De novo, a importância da alteridade, e aí cheguei nessa questão complicada, né, do performativo. Então, antes de ler isso aqui, como é que é essa questão do performativo assim, no programa de vocês, na graduação e na pós? É uma questão discutida, é uma questão presente, é uma questão... Duas possibilidades. Ah, tá. Então vocês entram nessas questões um pouco assim. Tá. Aham. Uhum. Então, essa questão do performativo, ela é bem debatida, né, há já há algum tempo, mas para mim ela ainda é uma questão assim que tem muitos pontos cegos, assim, muitas questões não resolvidas, muitos aspectos não resolvidos, assim. Eu comecei a tentar entender melhor essa questão nessa experiência que eu tive com o Marvin, depois ano passado com a Erika Fischer-Lister, né? Eu tive uma experiência com ela também na Alemanha. Ela me trouxe outras questões ligadas ao performativo, assim, e muito em função... o livro dela é usado aqui, os textos dela, da Erika? Então, ela tem, para quem não sabe, ela tem, além de dar aula lá na Universidade Livre de Berlim, ela tem um grupo interdisciplinar, né, que ela dirige. E nesse grupo interdisciplinar tem médicos, tem biólogos, tem artistas, tem, enfim. E todos em torno da questão do performativo,
né? O performativo é um motor, assim, das pesquisas. Então, é interessante a gente ver como essa questão do performativo vai muito além do que muitas vezes as discussões hoje colocam, né? E aí que eu queria aproveitar, talvez eu achei que pudesse ser útil, voltar um pouquinho, fazer uma digressão e olhar de novo para essa questão do performativo, né? Porque tudo que parece muito óbvio e claro é um problema, né? Você cria a ilusão de achar que sabe aquilo, né? Então, achei que poderia ser útil voltar para essa questão do performativo. Então, lendo esse trechinho, assim, o performativo inicialmente abordado por Austin, né, o filósofo da linguagem. Então, essa questão, assim, de onde vem essa noção, né, assim, de uma maneira mais, digo, em âmbito mais recente, né, historicamente. Vem da filosofia da linguagem, vem da linguística, né? Então, suas elaborações emergem, por sua vez, de uma transformação radical nas abordagens sobre a linguagem gerada por alguns filósofos, dentre eles o Ludwig Wittgenstein. Uma das implicações significativas geradas pela sua obra, Investigações Filosóficas, está relacionada ao fato de que, até então, esse é um aspecto importante, né? Até então, a linguagem era considerada em simetria com o pensamento e a percepção de mundo. Quer dizer, é como se antes do Wittgenstein, de alguma forma, existisse uma relação de espelhamento, né, entre linguagem, pensamento e percepção de mundo. Ou seja, havia uma simetria entre essas instâncias e, portanto, a linguagem era vista como uma representação, quase como se fosse uma representação literal do mundo, né? Quase como se existisse uma relação de espelhamento entre linguagem e fenômeno, né? Com Wittgenstein, a simetria linguagem, pensamento, sentido é dissolvida. E tal transformação foi fundamental para a emergência da abordagem performativa da linguagem desenvolvida por Austin e Searle, né? Então, quer dizer, a linguagem não é espelho do mundo e não é espelho do fenômeno, né? A linguagem como construção, né? E aí, quando o Austin escreve o Como Fazer Coisas com as Palavras, ele inaugura, de certa forma, essa nova abordagem, ele desdobra, de uma certa forma, algumas questões que o Wittgenstein tinha colocado, e reúne, né? Na verdade, esse livro é uma reunião de palestras que ele deu, sobre a natureza da língua vista como geradora de atos. Então, a linguagem como ação, né? Austin reconhece a especificidade de sentenças que não podem ser avaliadas como verdadeiras ou falsas e que são geradoras do que ele chamou de atos de fala, né? O speech acts. Assim, quando se diz, por exemplo, eu vos declaro marido e mulher, ou eu batizo esse barco, Rainha Elizabeth, ou o senhor fulano de tal é declarado culpado, tais sentenças não são usadas para descrever coisas, mas para fazer coisas, né? Existe uma mudança total de realidade, né? Quando essas frases são ditas nos contextos em que se espera que elas sejam ditas, né? Searle desdobrou as investigações desenvolvidas por Austin através das 3 categorias formuladas por esse último: locutório, locutório, perlocutório. Não queria entrar, não vou entrar nisso não, tá? Não vai ser uma aula de linguística nem de filosofia da linguagem, assim. Vocês não precisam ficar com sono e entediados, é rápido, tá? Então, o nível locutório se refere à execução da fala e envolve seus aspectos verbais, sintáticos e semânticos. Claro que é uma simplificação, né, falar dessas categorias desse jeito, mas enfim, é só para a gente criar condições para seguir aí na reflexão. O ilocutório se refere à força da fala, interessante essa expressão, né, força da fala, e seu significado intencional. Nesse caso, o falar materializa ações como prometer, dar ordens, etc. E o perlocutório, os possíveis efeitos gerados pela fala, tais como sedução, ameaça, persuasão, manipulação, etc.
Essa noção de performativo ela foi desdobrada e ampliada, né, por vários autores. Eu só coloco 3 aqui. Judith Butler, que ela teve uma contribuição importante, porque ela traz a questão do performativo para o corpo, né? Ao refletir sobre a questão do feminino, né? Ela faz com que o performativo deixe o território da linguagem e da filosofia da linguagem e vá para o corpo. Então ela reflete o que uma mulher precisa, de que forma uma mulher precisa agir para ser considerada uma mulher, etc, etc. Então essa transposição que ela faz, ela é fundamental para a gente entender a expansão que esse conceito teve, né, de performativo para as outras áreas e chegar no ponto em que a gente chega hoje de ver a questão do performativo como sendo um motor de pesquisas interdisciplinares, como é a da Érica, né, com o grupo dela e outros, né, obviamente. O Schechner também, né, foi importante na medida em que ele também, a partir da noção que ele traz de comportamento restaurado, né, como ele também traz estímulos para a gente desdobrar, né, essa questão do performativo. E a Érica, que traz uma noção de performativo muito interessante também. Ela fala do performativo, antes de tudo, como dentro do campo artístico. Além disso que eu escrevi aí, ela reconhece uma condição necessária, assim, a produção artística, o evento artístico como um evento liminal, né? A questão da liminaridade, assim, para quem não sabe, é uma noção que vem da antropologia. Temos uma antropóloga aqui, né, que vai poder explicar super bem, né, essa questão da liminaridade daqui a pouco. A diferença entre liminal, liminoide, Van Gennep, blá, blá, blá. Victor Turner, né? Então, ela vai poder dar mais detalhes. Mas, de qualquer forma, essa questão do liminal como uma experiência de alguma forma, de deslocamento, uma experiência em que você sai de um território e entra em outros territórios. Quando eu falo de território, eu falo, obviamente, não geográficos, mas perceptivos, existenciais, sensíveis, blá, blá, blá. De qualquer forma, ela também diz uma coisa que eu acho muito interessante, que é o território do performativo como um território que, ao mesmo tempo, instaura uma realidade e que é autorreferente, né? Ele fala sobre si e, ao mesmo tempo, ele é instaurador de uma realidade que tem muito a ver com a experiência que eu tive diante dessas performances que eu escolhi, desses estudos de caso. Assim. São performances que, para mim, instauram realidades, e quando eu falo de instaurar realidade, eu não estou falando de uma imitação de uma referência de real que a gente tem, eu estou falando de uma outra coisa, né? Eu estou falando de uma instauração de uma experiência que, na verdade, ela pode ser autorreferente, mas, de qualquer forma, uma experiência e, portanto, ela tem esse impacto performativo, né, esse efeito sobre o outro, efeito sobre quem faz e o efeito sobre quem participa, observa, etc. E, ao mesmo tempo, é autorreferente, né? Autorreferente você que é da casa, precisa falar sobre o que é autorreferencialidade, ou você acha que está claro? Autorreferente, né? Aquilo que se refere a si mesmo, né? Algo que não é necessariamente explicado, mas que é produzido a partir de um sentido que tem para si, né? Algo que é produzido a partir de um sentido que tem para si e que se refere a si mesmo, né? Mas que nem por isso deixa de produzir um impacto, um efeito sobre o outro. Essa questão da instauração de realidades, e por isso que eu coloquei no plural, né? É também uma noção complexa, mas que é interessante, né? A instauração de realidade não é a reprodução do que já existe necessariamente, mas é a criação de um campo perceptivo, né? É interessante. E não resolvido para mim, assim.
Então, e aí essa questão um outro aspecto do performativo que eu acho importante falar é assim, muitas vezes, desde quando eu comecei essa pesquisa e vivi experiências também pessoais, artísticas, que eu entrelaço nesse livro, porque eu pego 5 performances, eu entrelaço com 5 experiências artísticas pessoais, e a partir desse entrelaçamento eu elaboro, eu tento levantar questões, né? Então, desde quando eu comecei essa pesquisa e tive algumas experiências nesse território, eu me deparei com algumas observações do tipo: a teatralidade é o específico do teatro, a performatividade é o específico da performance. Não, né? Não é isso. A questão da performatividade, a partir desses pressupostos que a gente falou, ele passa a ser uma condição necessária de qualquer teatralidade, né? Para a teatralidade ser uma teatralidade, para ela ter um efeito sobre quem faz e quem testemunha, ela precisa do performativo, né? Performativo como uma condição necessária de produção de efeito mesmo, né, sobre o outro, de impacto, de reverberação, né? De produção de significado e de sentido, né? E aí, como eu falei, a partir desse entrelaçamento dessas experiências do outro e experiências pessoais, que eu tentei colocar como o eu como outro, e por isso a questão da alteridade é importante nesse trabalho, porque ao pensar ao refletir sobre as minhas experiências pessoais também, eu tentei me colocar como outro, né? Eu tentei não ficar colado naquilo que eu já acreditava saber dessas experiências. Não foi um relato jornalístico, né? Não é um relato jornalístico da minha experiência. Muitas vezes, quando você dá uma entrevista, sei lá, para um jornal, para a TV, sei lá, e você fala de um espetáculo, tentei não estar nesse lugar, não ficar no que eu já achava que sabia dessas experiências, mas justamente me colocar como outro, né? Colocar essas minhas experiências num lugar desconhecido, né? Olhar de novo para elas. E aí, a partir desse entrelaçamento, surgiram essas questões, né? Primeiro, assim, se eu penso que o território do trabalho do ator e do performer não são opostos, e que eles têm, na verdade, vários níveis de relação e de conexão, em que medida não poderia ser interessante, ao invés de pensar em aspectos que estão isolados em um campo ou em outro, pensar em ambivalências? Daí surgiu essa questão para mim da ambivalência, né? Ambivalência. É uma palavra meio estranha, né? Mas não está no repertório das palavras que eu gosto de falar e de ouvir, assim. Tipo, eu adoro, por exemplo, a palavra spectrum, né? Sempre quando eu posso falar spectrum, eu falo. E, inclusive, assim, por exemplo, agora que eu não ia ter a possibilidade de falar spectrum, então, ambivalência, né? Essa questão assim de algo que não está fixo, né? Algo que circula, algo que transita, né? Algo que não está cristalizado numa polaridade ou numa outra polaridade, mas que mantém essa qualidade, né? De trânsito, de não fixidez. Existe essa palavra fixidez? Existe? Enfim, é que faz sentido fixidez para mim, mas enfim. E aí, tentando destrinchar um pouco essa questão das ambivalências, eu cheguei nessas 3 ambivalências, né? Em que medida pensar sobre o trabalho do ator e do performer não faz a gente transitar entre esse território da representação e daquilo que eu estou chamando de presentação, né? Não só eu, mas muitas pessoas falam sobre isso, né? Pensando a apresentação não como algo
que representa algo, mas principalmente como algo que presentifica uma experiência, né? E que não necessariamente representa algo, mas que, sobretudo, presentifica a experiência, em qualquer nível, em qualquer estado, de qualquer forma de experiência. A questão da intencionalidade, que para mim, essas três ambivalências não estão absolutamente fechadas e esgotadas para mim. Eu vou fazer vou ter uma experiência agora no início do ano que vem com a Josette Ferral e com algumas outras pessoas, em que eu vou tentar desdobrar essas ambivalências, porque para mim elas estão apontadas, elas não estão, enfim. Mas a questão da intencionalidade é uma questão que me pega muito, assim, porque ao ter essas experiências que eu tive e ao estudar, entre aspas, ao me deparar com essas performances que eu selecionei como estudos de caso, eu percebo diferentes tipos de intencionalidade, né? Muitas vezes no teatro, no trabalho do ator, eu percebo que existe um tipo de intencionalidade que tem a ver com que muitos teóricos da intencionalidade falam de um a priori, né? Uma intencionalidade como um agir em função de um a priori, né? Como algo pré-estabelecido, assim. E eu percebo, ao me deparar com outros fenômenos, uma intencionalidade que eu estou chamando de intenção com S, a partir também de uma elaboração de um cara chamado Daniel Dennett, né? Daniel Dennett com 2 N's, que ele fala de intenção com S, em inglês, intention com S, então ele diferencia intention com T, intention com S, que seria uma intencionalidade que não tem a ver com um a priori, né? Tem a ver... assim, que nem a história do superobjetivo do Stanislavski, né? Não, eu quero buscar isso, né? Não tem a ver com isso, essa intencionalidade com S, não é isso. É algo que se faz e se constrói no processual do fazer mesmo. Assim, é como se a cada momento, a cada presentificação da experiência, isso se redefinisse, isso se reconstruísse, isso se reconfigurasse, né, de alguma forma. E essa questão do significado e sentido, pensando o sentido como indizível, né, como o se deparar com uma dimensão diferente da que o Gumbrecht fala, né? Para quem não conhece, como é que é o primeiro nome dele mesmo? Exato, é isso aí mesmo. Ele escreveu um livro chamado Produção de Presença, não é isso? Então, e ele fala, do jeito que ele fala de sentido, tem muito mais a ver com o que eu estou chamando de significado aqui, né? E o que ele fala de presença tem a ver com o que eu estou chamando de sentido, que é o se deparar com o não verbalizável, assim, com o não descritível, com o não nomeável, né? E aí, como um dos desdobramentos dessas reflexões, dessas ambivalências, eu retomo a questão da noção de presença, tentando ampliar um pouco, porque aqui na América do Sul a gente teve uma referência muito forte, né, da antropologia teatral, em que a gente pensa a questão da presença, no caso da atuação, como uma dilatação, né, expressiva. E, na verdade, eu tento trazer outros casos e que envolvem outras noções de presença, né? Não só a presença como latência, mas a presença como ausência e etc., né? Então, que na verdade, no território da performance, isso é bem perceptível. É bem perceptível, assim. E aí
tudo isso converge, de uma certa forma, para mim, para repensar a questão da experiência, que é também uma outra questão que, para mim, está absolutamente em aberto. Assim, existem várias pessoas que falam várias coisas sobre a questão da experiência, mas, para mim, a questão da experiência ela é inesgotável. E a cada caso, a cada manifestação que você se depara, na verdade, algo de específico pode emergir e que pode fazer ampliar ainda mais essa noção que a gente pode ter, a princípio, né? E daí me vem uma questão, assim, que é uma das questões que me movem hoje, né? Assim, se quanto mais complexa e profunda a experiência, mais indizível e mais impalpável ela é, em que medida a sua escavação não leva a um processo de dissolução de estruturas narrativas? Assim, tentando colocar em outras palavras, assim, isso é meio um senso comum, assim, né? Sei lá, diante de uma experiência impactante, né? Aquilo que muita gente fala da interrupção, né? Tantas pessoas falam sobre isso, né? Desde o Brecht até, enfim, Benjamin, e essa questão da experiência como interrupção, né? De alguma forma. E se quanto mais complexa, se quanto mais profunda a experiência, mais ela tem esse caráter de impalpabilidade. Essa palavra tem, né? Impalpabilidade. De indizibilidade. Em que medida essa impalpabilidade, essa indizibilidade não leva a uma certa dissolução de estruturas narrativas? Quer dizer, para a gente viver experiências profundas, a gente precisa de histórias e de personagens, né? E aí me traz para a questão de novo do território da performance, assim, porque se a gente vai por aí, em que medida algumas manifestações que acontecem dentro desse território, elas não podem ser vistas também como uma tentativa, uma busca de captação de aspectos que estão relacionados a essa experiência mais profunda e que implicam nessa dissolução, né? É uma questão para mim que não está absolutamente fechada. É uma questão. Então, aí eu coloco, né? Em que medida, nesse sentido, a performance não pode ser vista, em alguns casos, como manifestações. Eu fiz uma brincadeirinha que, na verdade, é uma piada, viu, gente? Obrigado. E que buscam viabilizar essa escavação. Aí, assim, restam 4 minutos. Tá. Então, eu falei dessa questão, né? Eu falei muito mais sobre o que esse me deparar com esse território da performance me mobilizou, o quanto isso me mobilizou, mas, ao mesmo tempo, a partir também dessas experiências pessoais que eu considerei nesse trabalho, o quanto essa noção de teatro performativo que a Ferral traz, eu acho que ela traz um recorte que eu acho interessante e que se diferencia do que o Lehmann traz, né? do pós-dramático. O quanto essa questão do teatro performativo não é também muito interessante na medida em que a gente vê o teatro performativo como um território que, de alguma forma, fagocitou, assimilou possibilidades que a performance traz e entrelaçou isso com estruturas narrativas e dramáticas e etc, etc. E acho que é uma questão que eu não vou falar aqui agora, porque a questão do teatro performativo acho que já é um debate bem mais familiar, mas que para mim também é um território que ainda pode ser muito, muito explorado aqui no Brasil, né? Para terminar, eu queria só, pensando nessa questão, nessas ambivalências que eu falei, na questão do performativo, eu trouxe um fragmento de um videozinho
um pedacinho de um vídeo de um espetáculo que a Ferral fala sobre, que chama Isabella's Room, o quarto de Isabela. Ela fala sobre ele num artigo que ela publicou na Sala Preta. E eu trouxe ele porque eu achei interessante a gente tentar perceber, a partir dessas questões que eu fui levantando, em que medida elas podem ser reconhecíveis dentro de uma estrutura de espetáculo teatral, né? Ou como a gente pode reconhecer essas camadas como latências dentro de uma estrutura narrativa mais construída, assim. Só que esse vídeo ele tem 4 minutos e mais ou menos 30 segundos, então eu vou passar. Tem algum problema, gente? Vai ter um choque. Tem algum chip aqui que dá um choque elétrico, alguma coisa, se passar do tempo? Vocês estão interessados, gente? Não, a gente. Tá. Para fechar, tá? É sempre melhor fechar no silêncio. Então, aqui. Vamos ver o som, né? Thank you, Jan. 1910, Resident Princess. I was abandoned as a baby in the silent porch of the Carmelite convent, and my first real memories are those of the nuns in the cellar, washing their hair in ice-cold water with a bar of hard soap. Well, shots sprang out from the soldiers practicing in the convent courtyard. I was sitting behind one of the marble washtubs. They were almost naked from their waist up, and their skin looked transparent and silly. When the sun startled them, everything wobbled. As a young girl, I was brought up by Anna and Arthur. We lived in a lighthouse on an island just off the coast. Arthur was the lighthouse keeper, and he was drunk from 5 every evening. And so was Anna, my stepmother. It was rather pleasant, because when they were drunks, they felt free and happy and never said a cross word to me. He said, They told me that my real father was the desert prince who had disappeared on an expedition. I called myself Isabella, the desert princess, and I resolved one day to clear up the mystery of my father. he's the man who never stops. He never looks in the mirror. They taught me He never ever to play the piano, to write poems, and above all to laugh a lot. That's why he can't fly. 1980. He's the man who never stops. He says stop and rock and rock and rock. He just goes on.
bunch of dopey children who would never leave their village and who would try to survive from fishing, just like their fathers. I hated them. In fact, I hated the whole island. Only thing that could make me forget to pass for the parties where I were. What I remember most was the fire. Ok. É isso. E para terminar mesmo, só falar que então aqui. Tem que ter o play, né? Então, hoje vai ter o lançamento desse trabalho mais tarde, entre o ator e o performer, tá? Obrigado.